Olá, aqui é a doutora Maria Mira, ginecologista, e hoje eu vou falar sobre transmissão do HPV. E eu dividi o vídeo de hoje em alguns tópicos, então vamos falar sobre como ocorre a transmissão, qual é o risco de transmissão a cada novo parceiro, qual é o risco de transmissão quando a pessoa está com uma verruga genital, qual é o risco de transmissão quando está com uma lesão subclínica, que é um NIC, uma NIVA, um NIV. Quem transmite mais, o homem ou a mulher? Como prevenir a transmissão? Homens que têm circuncisão transmitem mais ou menos? Como ocorre a transmissão da mãe para o bebê? Uma pessoa que está com infecção latente transmite ou não? Então vamos começar falando o que é a transmissão e como que ela ocorre. Então, o vírus do HPV é uma sigla para papilomavírus humano. Ele é a doença sexualmente transmissível mais frequente. 80% da população, em algum momento da sua vida, vai ter contato com o vírus. E a transmissão, na maioria das vezes, acontece por contato. E esse contato pode ser genital-genital, oral-genital, manual-genital, ou seja, da mão para o genital, porém é menos comum, e da mãe para o bebê. Tanto ele pode acontecer já pelo líquido amniótico, então quando está dentro da barriga, quanto no canal de parto. E como a gente fala que ocorre pelo contato, não precisa necessariamente ter penetração. Então, pode acontecer encostando um genital com o outro, mesmo sem ter a penetração anal ou vaginal, tá? E qual que é o risco de transmissão quando a pessoa tem lesão? Então, a maioria das pessoas se contamina com o vírus, nem sabe que tem e acaba eliminando. Em torno de 18 meses leva para eliminar o vírus. Porém, 1 a 2% das pessoas que se contaminam vão ter verrugas genitais e até 5% das mulheres vão ter lesão no preventivo, tá? 10% de toda a população vai apresentar as verrugas genitais. E as verrugas são as lesões que a gente chama de clínicas, porque elas são facilmente identificáveis, a própria pessoa enxerga que ela tá com uma verruga, tá? Às vezes as verrugas elas são muito pequenas e não um pouco maior que microscópicas e só enxerga no exame ginecológico. Mas na grande maioria das vezes elas são mais facilmente visíveis. Essas são as lesões mais transmissíveis. Então, 65% das pessoas que tiverem contato com alguém que está com a verruga vai se contaminar, certo? Com o vírus do HPV. E as verrugas são lesões que não evoluem para câncer, tá? Já as chamadas lesões subclínicas, que são as NICs, NIVA, NIV, que são siglas para neoplasia intraepitelial cervical, que é quando é no colo do útero, neoplasia intraepitelial de vagina ou neoplasia intraepitelial de vulva, são as lesões que a gente chama de precursoras do câncer, porque elas têm potencial de evoluir para câncer. A chance de transmissão, então, quando uma pessoa tem relação sexual com alguém que tem uma lesão dessas, a chance de se contaminar é de 25%. E os estudos mostram que é mais comum a transmissão da mulher para o homem do que do homem para a mulher. E é mais comum a transmissão quando o homem não é circuncisado. Então, homens circuncisados têm uma chance de transmissão menor. E quando a gente fala como que faz para prevenir a transmissão? Então, a vacina do HPV ajuda muito, principalmente quando a gente vacina pessoas que nunca tiveram relação sexual, essas que são as que mais se beneficiam. O uso do preservativo ajuda, o preservativo feminino, por ele cobrir uma área maior, então ele é mais eficaz do que o preservativo masculino, porém qualquer um dos dois é melhor do que não usar para diminuir a prevenção. Porém, como eu falei, como passa por contato, então se tem uma lesão, uma verruga, que está em monte pubiano, que é uma área que o preservativo masculino não vai cobrir,
tem chance da pessoa se contaminar. A questão do número de parceiros. Pessoas que têm múltiplos parceiros têm um risco maior de se contaminar. E aí eu falei que eu ia trazer os dados do qual que é o risco de se contaminar a cada novo parceiro. Eu trouxe esse dado de um estudo. O risco a cada novo parceiro é de 15 a 25%. E pessoas que têm parceiros únicos, no primeiro ano, a chance dela se contaminar, eu trouxe aqui também. Deixa eu ver. Eu tinha anotado esse dado aqui, ó. Quando uma pessoa tem um parceiro único, a chance dela se contaminar com HPV no primeiro ano é de 28,5%. E no final de 3 anos é de 50%. E por que isso ocorre? A gente sabe que um único contato é suficiente para a pessoa se contaminar. Porém, às vezes, numa relação, isso não acontece. E por isso que aumenta o risco de acordo com o tempo de exposição a uma pessoa que tenha o vírus do HPV. Certo? Vamos voltar lá. Quanto a gente fala de transmissão da mãe para o bebê? O principal risco é no caso de mulheres que estejam com as verrugas. Assim como eu falei lá no começo de que a chance de transmissão das verrugas é a maior de todas, então é de 65%, aqui no caso da transmissão mãe-bebê é a mesma coisa. O maior risco de transmissão é quando a mulher está com verrugas. E o que acontece na gestação é que, como tem uma queda natural da imunidade, por que isso acontece? Porque o bebê é como se ele fosse um transplante, ele tem material genético do pai. Então, acontece uma queda natural da imunidade para a mulher não rejeitar o bebê. E por isso pode acontecer na gestação das verrugas aumentarem. Então, a mulher que está com a verruga durante a gestação, ela precisa fazer o tratamento dessas verrugas e dependendo do local que forem sejam as verrugas, por exemplo, quando está na vulva, que é na parte externa da genitália feminina, a gente pode fazer tratamento com laser. Dependendo se for na parte de dentro, na vagina, no colo do útero, é outros tipos de tratamento que a gente utiliza. Mas elas precisam ser tratadas porque elas tendem a aumentar durante a gestação e porque elas aumentam o risco de transmissão para o bebê. Esse risco, ele acontece já no líquido amniótico, por isso que o fazer cesárea não protege, não previne, porém é maior o risco de transmissão no parto normal do que na cesárea. E se a mulher estiver com muitas verrugas que obstruam o canal de parto, ou seja, que impeçam a passagem do bebê, aí sim a gente indica fazer a cesárea, tá? Quando a mulher tem uma lesão subclínica, ou seja, por exemplo, um NIC, que é essa lesão do colo do útero que tem potencial de evoluir para câncer, a gente não consegue fazer o tratamento dele durante a gestação. A gente aguarda e espera para reavaliar 90 dias pós-parto. Existe sim um risco de transmissão para o bebê, porém ele é menor. Tem uma live que eu falei só sobre HPV e gestação, que eu mostro esses riscos. E no bebê, o que pode acontecer? O mais grave seriam a papilomatose laríngea, que são quando desenvolvem verrugas nas cordas vocais. Na grande maioria das vezes, mesmo os bebês que se contaminam, eles acabam eliminando o vírus nos primeiros 6 meses, tá? Quando eles não eliminam, é que pode desenvolver essas lesões. E como é que se sabe que o bebê tem essa lesão? Porque ele começa a ter dificuldade respiratória, rouquidão, e isso leva a fazer uma avaliação. E o tratamento é uma doença muito rara, mas é muito grave, porque o tratamento é sempre cirúrgico, tem alto risco de recidiva, então as lesões voltarem, e aí tem que fazer novas cirurgias nas cordas vocais.
certo? Quanto à infecção latente. Então, o que é infecção latente? É quando a concentração do HPV está tão baixa no corpo que os testes atuais não são capazes de detectar. Então, por exemplo, tem uma pessoa que estava com o HPV positivo, repetiu o exame, a pesquisa de HPV, que existem 2 tipos de pesquisa, que é o PCR, que é um que é mais sensível, e a captura híbrida, que ele é um pouco menos sensível. As duas são coletadas lá no colo do útero. E esse HPV veio negativo. Pode ser 2 coisas. Uma, que é a grande maioria dos casos, que a pessoa eliminou o vírus. E uma outra porcentagem, menor, mas que pode acontecer, desse HPV está latente. Então, ele está numa concentração baixa no organismo que os testes atuais não são capazes de detectar. Uma pessoa que está com infecção latente, enquanto ela está latente, ela não desenvolve lesões e também a pessoa não está transmitindo. Ela pode vir a transmitir se esse HPV reativar. Então, se ele reativar, ele pode causar uma nova lesão e aí pode ocorrer a transmissão. Enquanto o teste está negativo, que ele está latente, essa pessoa não está transmitindo, tá? E das mulheres que estão com HPV, qual é a porcentagem dos parceiros que também têm HPV? Então, a porcentagem estimada nos estudos é em torno de 70%. Então, 70% das parceiras que têm HPV, o parceiro também está com HPV. Então, às vezes, foi na avaliação o parceiro e não foi encontrado nada. Não significa que ele não tem o vírus. Ele pode ter e esse vírus não está causando nenhuma lesão nele, ou a imunidade é diferente de uma pessoa para outra. Então, às vezes, o parceiro se contaminou e conseguiu eliminar o vírus. O tempo médio que leva no homem a eliminação do vírus do HPV é em torno de 15 meses, tá? Então, falamos sobre o que é a transmissão, como ela ocorre, qual o risco de transmissão a cada novo parceiro, qual o risco de transmissão das verrugas e das lesões subclínicas, quem transmite mais, homens ou mulheres, como prevenir a transmissão, circuncisão e transmissão da transmissão da mãe para o bebê, qual é a porcentagem de parceiros com mulheres, de parceiros que as mulheres estão com HPV, que também têm HPV, e latência e transmissão. E aí, eu vou abrir aqui para as dúvidas que eu recebi para eu responder um pouquinho. Se estiver grávida, pode fazer CAF? Não pode. Quando a pessoa está com uma lesão subclínica, então um NIC, a gente não trata ela na gestação, a gente espera 90 dias pós-parto, pode acontecer uma regressão espontânea e aí reavalia. Se mantiver a lesão, aí a gente trata, porque a cirurgia da alta frequência, que é tirar uma parte do colo do útero que está com a lesão, poderia desencadear um trabalho de parto prematuro. É possível o parceiro ter HPV e não transmitir? Então, se essa infecção estiver latente ou ele seja, está dormindo esse HPV, sim, pode acontecer de não transmitir. É possível o parceiro não ter lesão e passar o HPV? Sim, é possível, porque a grande maioria das pessoas que têm HPV são assintomáticas, ou seja, não tem sintomas, nem sabem que tem o vírus, porém estão transmitindo. Eu trouxe até um dado aqui bem interessante, que eu até comentei no começo. 1 a 2% das pessoas que têm HPV vão ter verrugas. E em torno de 5%, 2 a 5% das mulheres com HPV vão ter alteração no preventivo. Calma aí que eu tenho umas dúvidas que vieram aqui. Se meu preventivo e a colposcopia deram negativos, mesmo assim ainda transmito? São 2 coisas diferentes. Ter uma pesquisa de HPV positiva e ter lesão no preventivo e na colposcopia. Então, ter HPV não é uma doença, ele é um marcador de risco. Ele significa que essa pessoa tem um risco maior do que uma população na geral a vir a ter uma doença. Porém, se a pessoa está com HPV, ela transmite o HPV. Ela só não vai transmitir se esse HPV estiver latente, tá? E aí a pesquisa, o exame vai dar negativo. Então,
A pessoa que ela só tem um HPV e não tem lesão, ela transmite, porém menos, numa proporção menor, do que uma pessoa que está com uma verruga, do que uma pessoa que está com um NIC, tá? E o exame tanto do preventivo quanto da colposcopia, ele não serve para ver presença do vírus do HPV, ele serve para identificar lesão. Eu tive verrugas genitais há 15 anos atrás. Minha dúvida é se eu posso ter novamente. Pode, tá? A gente sabe que existem mais de 200 tipos de HPV que infectam o trato genital, são em torno de 40 tipos. Então, por exemplo, a pessoa tem uma verruga no pé. Esse é um tipo de HPV diferente, tá? Aí tem que ver o que a pessoa teria que fazer. Uma pesquisa de HPV para saber se ela tem ainda o vírus ou não, porque ela pode ter eliminado. E o fato da pessoa já ter tido um subtipo não protege ela de outros. Então, os da verruga geralmente é o 6 e o 11 que estão na vacina. Então, se a pessoa teve uma verruga pelo 6, ela poderia se contaminar agora com HPV 11. Ou se ela não eliminou o vírus, se ele está latente, ele poderia reativar e desenvolver novamente uma lesão. Tratando lesão de HPV de nível 2 com conização e tomando a vacina, é difícil que surjam outras lesões? Então, aqui o NIC2, então é uma lesão de colo de útero que a gente chama de alto risco, então porque ela tem um risco maior de evolução para câncer. A gente faz a cirurgia da alta frequência, que é o CAF, que tira esse pedaço do colo do útero que está com a lesão. 75% das mulheres que fazem cirurgia de alta frequência vão ficar com HPV negativo, tá? O objetivo da cirurgia não é eliminar o vírus, é tratar a lesão, porque o HPV é um vírus que nem o vírus do Covid, que nem o vírus do HIV, ainda não inventaram um remédio que a gente toma e mata o vírus. Porém, diferente do vírus do HIV, que uma vez que a pessoa tem, ela vai ter para o resto da vida, o vírus do HPV não é assim. Na grande maioria das vezes, a pessoa consegue eliminar o vírus. Quando a gente trata a lesão é como se fosse a casinha do HPV, onde tem a maior concentração de vírus. Então, quando a gente tira aquela lesão ali, no caso dessa pessoa que perguntou do NIC2, vai te fazer a cirurgia, vai tirar, a carga viral, a concentração de vírus no corpo diminui muito. E aí é o melhor momento para a pessoa eliminar o vírus. E daí 75% das pessoas que fazem essa cirurgia vão ficar com HPV negativo. Isso depende muito da imunidade individual de cada um. Então, se tiver, por exemplo, doenças associadas que diminuem a imunidade, como HIV, tem uma chance maior de não eliminar o vírus, ou se usa corticoide, medicações que são imunossupressoras, pessoas que fumam. Aí tem outras coisas associadas, uso de anticoncepcional, obesidade, níveis de estresse, que a gente vai ajustando para melhorar a imunidade da pessoa e estimular que elimine o vírus. Também quando tem lesão de alto grau no colo do útero, que é o caso do NIC2 e do NIC3, é importante que seja feita uma avaliação do canal anal. A gente faz um preventivo do canal anal para avaliar se não tem lesão lá no canal anal também. Porque pessoas que têm lesão de alto grau no colo do útero, elas têm 9 vezes mais chances de ter câncer de canal anal, que também está associado com HPV. Então, para eliminar o vírus, é importante que todas as lesões sejam avaliadas e tratadas. Avaliar a vagina, a vulva e tudo mais. Então, tomando a vacina, é difícil que surjam outras lesões? Sim, a vacina diminui muito o risco de recidiva, de retorno de lesão. Então, geralmente o que a gente faz? A gente trata, faz a cirurgia para tirar a lesão e vacina, tá? Tem uma live só sobre vacina do HPV, que eu mostro um estudo que compara pessoas que fizeram a vacina após a cirurgia da alta frequência, o CAF, e pessoas que não vacinaram. E quem vacinou teve 2,8 vezes, então 280% menos recidiva, retorno de lesão do que quem não tinha vacinado, tá? Então a vacina ajuda bastante, sim. Quais tratamentos para HPV NIC1? O médico não passou nenhum. O NIC1
Então, é uma lesão que a gente chama de baixo grau, porque o risco dela evoluir para um câncer é baixo, né? Menos de 1%. A gente tem duas opções. Um dele é ficar fazendo acompanhamento com Papa Nicolau, colposcopia de 6 em 6 meses por até 2 anos. Se em 2 anos essa lesão não some, a gente trata. E daí, o tratamento recomendado para NIC1 é laser, tá? Se a pessoa não está disposta a ficar esperando esses 2 anos, a gente pode direto fazer o tratamento e daí a gente faz esse tratamento com laser que vai vaporizar essa lesão, destruir essa lesão. NIVA 2, pode tratar com cafeconização? Então, NIVA 2 é uma sigla para neoplasia intraepitelial de vagina. Ela é uma lesão de alto grau, então ela sempre tem que ser tratada. O tratamento padrão ouro mais recomendado para lesão de vagina é laser. A gente só não faz laser se ele não estiver disponível. Aí a gente vai para cirurgia de alta frequência, tá? Porém, tem um risco maior de sangramento, tem um risco maior de lesão de algum órgão, de deixar, dependendo, vagina curta, enfim. E a NIVA, que é a neoplasia de vagina, ela tem uma outra característica que é a recidiva. Então, ela dá a chance de recidiva dela é maior, por isso que a gente opta por tratamentos menos invasivos, como o caso do laser, que não vai deixar nenhuma sequela para a paciente, tá? E daí quando a gente fala de taxa de eficácia, uma sessão em torno de 78%, a taxa de eficácia, 2 sessões em torno de 97%. Depois de tratar, corre o risco de se contaminar novamente pelo mesmo tipo de vírus? Essa é uma ótima pergunta. Assim, quando a pessoa está de novo com o mesmo tipo de vírus, a gente pensa mais em latência do que uma recontaminação, tá? Quando é o mesmo subtipo, porque assim, é tudo HPV, porém existem vários subtipos. Tem o 16 e o 18, que são os dois piores. O pior de todos é o 16, depois é o 18, daí depois tem os outros de alto risco oncogênico, que são HPVs que estão relacionados com o desenvolvimento de lesões que podem evoluir para câncer e câncer. E existem os HPVs de baixo risco, que é, por exemplo, o 6 e o 11, que eles muito dificilmente vão dar alguma lesão que evolua para câncer e eles estão mais relacionados com as verrugas. Daí, por exemplo, a pessoa teve um HPV 16, sei lá, fez tratamento e o HPV daqui a pouco está negativo. Quando ele está negativo, a gente não sabe se ela eliminou ou se ele está latente. Isso só o tempo vai nos dizer, só o acompanhamento. Então, quando daqui a pouco está de novo um 16 positivo, é mais provável que seja uma infecção que estava latente e que reativou do que uma recontaminação. Vamos lá aqui. Mulher curada, único parceiro. A chance de retransmissão, se o parceiro é portador do vírus também, aí tem que ver qual é o tipo que o parceiro tem. Se era o mesmo tipo de HPV ou não, porque, que nem eu acabei de explicar antes, é tudo HPV, porém são subtipos diferentes e antigamente a gente achava que tinha imunidade cruzada, ou seja, por exemplo, a pessoa fez a vacina do HPV, que tem o 6, o 11, o 16 e o 18, que são 4 subtipos. A gente achava que tinha imunidade cruzada para outros subtipos. Hoje em dia a gente sabe que não, que a imunidade é para aqueles subtipos. Então aqui a infecção natural é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Conheci ele depois que descobriu o HPV, marido virgem. Acho que a pergunta é se tem risco de transmitir. A pergunta veio pela metade. Essa eu vou pular isso porque está incompleta. Quais os principais meios de transmissão? Então, a principal forma de transmissão é o contato genital-genital, tá? E daí depois é menos prevalente oral-genital, que pode acontecer também, porque o HPV que dá na região genital, ele dá tanto no colo do útero, vagina, vulva, pênis, canal anal, quanto na orofaringe. Por isso, por exemplo, outro dia eu recebi uma paciente no consultório que o marido dela teve câncer de orofaringe por HPV 16
e deu o médico otorrino pediu para ela fazer a avaliação. E ela estava com uma lesão NIC1 no colo do útero. Então, isso acontece. Então, quando a pessoa está com uma lesão, a gente recomenda que o parceiro seja avaliado, porque, o contrário também, no caso, o parceiro estava com uma lesão, a paciente veio ser avaliada porque ela também poderia ter alguma lesão no colo do útero, enfim, como foi o caso. Vamos lá. Sem lesões, querendo engravidar, pode fazer sem camisinha com o marido e ele pode pegar HPV? Então, aqui, a primeira coisa é o seguinte: se a pessoa não tá com nenhuma lesão e ela quer engravidar, e tá com a pesquisa do HPV positivo, o que eu recomendo? Faz vacina do HPV, cuida da tua imunidade e não tem nenhuma contraindicação a ter relação sexual. Tem uma associação de HPV com infertilidade masculina? Até tem, mas a pessoa, que nem eu falei antes, o HPV é muito prevalente, daí a pessoa não vai tentar engravidar porque ela tem o vírus e não tem nenhuma lesão, não tem muito sentido. Então, sim, se a pessoa só está com o vírus, não está com nenhuma lesão, ela não tem nenhuma contraindicação a tentar engravidar. E sim, pode ser que o parceiro se contamine, tá? Como eu coloquei aqui antes, parceiro único, um casal que tem parceiro único. A chance de se contaminar no primeiro ano é de 28,5%, até o final do terceiro ano de 50%. Mas aí vai ter que pesar risco-benefício, senão não tem outra forma realmente da pessoa conseguir engravidar, enfim. É bom retirar a verruga pequena da pálpebra e mandar para uma biópsia para verificar se é benigna? Verrugas em outras partes do corpo, que não em região genital, não tem relação com o HPV da região genital. A verruga só se multiplica se coçar, ferir e sair sangue? Não. Claro, se machucar essa verruga, tem uma chance maior de aparecer em outras, porque ali tem uma grande concentração de vírus, tá? Porém, mesmo sem ter nenhum trauma na verruga, ela pode sim se multiplicar, aparecer em outras. Eu escutei uma colega falando que o mioma virou um câncer. O mioma também tem algo relacionado com HPV? Não tem relação com HPV. O mioma é um tumor benigno do útero. De cada 4 mulheres, uma vai ter mioma. E a gente só trata se estiver dando muito sangramento, se estiver tendo um crescimento muito grande do útero, ou que a gente suspeita é que seja um câncer, mas ele não tem nenhuma relação com o HPV. Parceiro tem HPV e eu também. Fiz o laser para tratar. Corro o risco de aumentar as lesões? Então, aquela lesão vai estar tratada. Aí tem toda uma recomendação, né, de orientações para evitar que surjam novas lesões e a pessoa consiga eliminar o vírus. O fato do parceiro também ter HPV tem um risco maior de recidiva do que quando a pessoa não tem parceiro ou o parceiro não tem HPV, tá? Toda pessoa com verruga no corpo é portadora do vírus HPV? Pode ter verruga no corpo e não ter HPV? Então, assim, são HPVs, em geral, verruga sempre é causada por HPV, mas não necessariamente um HPV que dá na área genital. Então, existem outros, que nem eu falei, tem mais de 200 tipos que dão na área genital, são 40. Tem lesões que às vezes parecem verruga e não são, tá? Então a pessoa olha e acha que é uma verruga e na verdade a gente dá um nome diferente. Por exemplo, o acrocórdon, que é uma lesão benigna que não tem nada a ver com HPV. Então, se a pessoa tá na dúvida, vai e examina. Mas, em geral, tô com uma verruga na mão, tô com uma verruga no pé, tô com uma verruga ali que nem a pessoa falou no olho. São HPVs diferentes que não dá na região genital. Vamos lá. Ruga, passei. Como acontece a transmissão do HPV? Te admiro, obrigada. Já falei, respondi essa dúvida.
Faz 7 anos que descobriu HPV, vejo algumas microverrugas perto da axila, barriga, ainda tá no organismo? Que nem eu expliquei, verruga em outra área do corpo não tem relação com HPV. Vamos lá para as perguntas que chegaram depois aqui. Então, aqui. HPV de alto risco pode ser eliminado e não voltar mais? Pode sim ser eliminado. O HPV de baixo risco ele é eliminado mais rápido do que o de alto risco, porém, mesmo de alto risco, na grande maioria das vezes é eliminado e o tempo é mais ou menos 18 meses para eliminar o vírus, tá? Eu tenho um estudo longo, um dos estudos mais longos é de 7 anos, eles acompanharam por 7 anos casais com HPV e nesse período de 7 anos, 86% tinha eliminado o vírus, então apenas 14% se mantinha com o vírus. E na verdade, quando a gente fala em HPV, o que nos interessa é o HPV que é persistente, ou seja, aquele que não some ali nesse período dos 18 meses, porque aí é que começa a aumentar a chance dele causar alguma lesão que possa evoluir para câncer. Quem elimina o vírus pode voltar a ter? Então, sim, se a pessoa pode se contaminar com um subtipo diferente do que ela teve antes. Aqui. Doutora, parabéns por sempre explicar tão bem e fácil de entender. Obrigada, Paulinha. Se fizer a CAF e estiver grávida. Olha, aí tem que acompanhar a gestação para ver como é que tá, porque geralmente antes da cirurgia da alta frequência a gente pede um teste de gravidez para saber se a pessoa tá grávida ou não. Eu geralmente peço para as minhas pacientes, e daí se tá grávida não faz a cirurgia, mas se não foi feito o teste de gravidez antes da cirurgia, foi feita a cirurgia com a pessoa grávida, segue o baile, não tem o que fazer. Ou acompanhar essa gestação, ver se vai precisar fazer uma cerclagem, que é amarrar o colo do útero para evitar trabalho de parto prematuro e assim por diante, controle de risco. Essa aqui eu respondi. NIC3 sempre é cirúrgico? É possível tratar com laser? Se, em geral, é cirúrgico. Se for uma pessoa muito jovem, menos de 21 anos, aí a gente pensa em fazer laser. Se for entre 20 e 25 anos, é discutível, tá? Mas em geral é cirúrgico NIC3. NIC3 é o que a gente chama do verdadeiro precursor do câncer de colo de útero. A chance de evolução para câncer pelos estudos, é superior a 30%, então, e tem o risco de ter vindo na biópsia só NIC3 e já ter um câncer ali. Então, em geral, é cirúrgico. Daí vai depender da faixa etária para a gente ver se poderia fazer um laser, no caso, que seria um tratamento destrutivo, que a gente vaporiza a lesão sem precisar excisar, sem precisar tirar um pedaço do colo do útero. A gente destrói sem precisar retirar parte do colo do útero. Depois do CAF, quanto tempo para engravidar? Então, depois dessa cirurgia da alta frequência, a gente recomenda esperar 2 anos. Principalmente no primeiro ano, quando tem o maior risco de trabalho de parto prematuro, tá? Tenho NIC1 e tive meu bebê de parto normal. Meu bebê também terá? Provavelmente não terá, tá? Provavelmente o bebê não vai ter nenhuma lesão e geralmente quando dá alguma coisa no bebê, não é no colo do útero do bebê, é nas cordas vocais, tá? Mas assim, que nem eu falei, na grande maioria das vezes nos primeiros 6 meses elimina o vírus quando o bebê se contamina. E tem uma live que eu mostro esses estudos e qual o risco da gestação, que é a HPV e gestação. Doutora, cirurgia marcada no mesmo dia 1 da menstruação. É possível fazer a cirurgia mesmo menstruada? Aí tem que ver qual que é a cirurgia, tá? Idealmente, se é a cirurgia de alta frequência, a gente prefere que a pessoa não esteja menstruada. HPV positivo e vacinação depois dos 35 anos. Ainda é possível transmitir para o parceiro? Sim.
A vacina ela vai ajudar a aumentar a eliminação do vírus, mas ela não é tratamento para o HPV. Lesão por HPV é causa de perda gestacional? Não. Em geral é outra causa. Doutora, obrigada por essa live. Obrigada, Lili. A vacinação não cura HPV, mas pode diminuir as chances de transmissão. Sim, exato. A vacina não cura HPV, mas ajuda no processo, por exemplo, como que a gente faz aqui, tá? Então, eu tratei uma paciente, então ela estava com uma lesão de colo de útero, a gente fez, por exemplo, cirurgia de alta frequência. A gente vacina porque diminui o risco de recidiva, né? E daí a gente está potencializando o nosso tratamento. Então, a gente trata porque está eliminando a lesão é onde tem a maior concentração do vírus, faz coisas para melhorar a imunidade, então recomenda parar de fumar para quem fuma, e aí interessa tanto o tabagismo ativo quanto passivo. Para paciente que usa anticoncepcional, a gente troca para DIU, porque o DIU ajuda no processo de eliminação do vírus, aumenta as células de defesa no colo do útero, e já o anticoncepcional aumenta risco de câncer de colo de útero. Tem uma live só sobre isso, sobre HPV anticoncepcional, mas 10 anos de uso aumenta em 124% esse risco, e a gente vacina porque diminui recidiva, e aí a gente consegue resultados melhores, consegue aumentar aí a chance de eliminação do vírus, né, e consequentemente de transmissão, porque se a pessoa está com HPV negativo, ela não está transmitindo, mesmo num caso de uma infecção latente, se está com HPV negativo, ela não está transmitindo. Quem vai ter HPV vai ter um câncer futuramente? Então não, na grande maioria das vezes não vai, né? Eu estava olhando outro dia a incidência de câncer de colo de útero, para cada 100 mil mulheres é de 18, né? Então se a gente for olhar só em números absolutos, a chance de ter é baixa, apesar de ele ser o terceiro câncer mais frequente em mulheres, a chance de ter é baixa. Então na grande maioria das vezes as pessoas que têm HPV não vão ter câncer, né? A maioria das pessoas vão eliminar o vírus. O que nos interessa é o HPV persistente, que é aquele que não foi eliminado. Captura híbrida positiva, porém sem lesão na colposcopia e Papa Nicolau normal. Somente acompanhar? Dá para confiar no Papa Nicolau normal? Então, tanto o preventivo quanto a colposcopia, eles são exames operadores dependentes. O que significa isso? Depende de quem está fazendo. Eu faço aquela comparação grosseira, mas fácil de entender. A gente tem 2 cabeleireiros, os 2 fazem mecha. A mecha fica boa e o outro não fica. Usando o mesmo material, o mesmo salão. E por que acontece? Porque depende de quem está fazendo a mecha. Aqui é a mesma coisa. A coleta do preventivo, o exame da colposcopia depende de quem está fazendo, depende de quem está atrás do colposcópio. Por isso, escolham bem seus médicos. Mas, sim, isso acontece muito. A gente vê pessoas com HPV positivo na captura híbrida ou no PCR e sem nenhuma lesão no preventivo e na colposcopia. Aí a gente mantém só fazendo o acompanhamento. Mesmo com NIC, vale a pena se vacinar? Vale sim, tá? Vale, porque que nem eu falei antes, principalmente se for fazer tratamento, diminui o risco de recidiva, mesmo se NIC1 não vai a vacina, a gente fala que é um anticorpo que circula. O que é isso? Uma pessoa que tá com NIC, ela não desenvolveu imunidade ao HPV, tá? Quando a pessoa se contamina com o vírus, ela pode desenvolver imunidade e essa imunidade ficar só no colo do útero, no caso ali, que se contaminou por via vaginal, ou ela não desenvolveu imunidade. Já o anticorpo da vacina, ele circula, ele protege os outros sítios, como o canal anal, orofaringe. Então, sim, vale a pena vacinar, tá? E, daí vem aquela dúvida, sempre. Mas eu não tenho relação anal, como que eu vou ter HPV no canal anal? Então, o HPV não tem cerquinha. Então, não é porque a pessoa não tem relação anal que não pode ter HPV no canal anal, tá?
Então, ele não tem uma cerquinha ali entre a vagina e o ânus que ele não pula a cerquinha. Então, ele pode dar lesão sim. Então, por isso que essa é a grande vantagem da vacina, que ele tem um anticorpo que vai circular e vai proteger os outros locais. É possível tratar NIC2 com laser? É possível sim, dependendo da faixa etária. Mulheres jovens, principalmente antes dos 25 anos, é o tratamento recomendado para NIC2. Mulheres com mais de 25 anos, aí precisa individualizar cada caso. Às vezes eu tenho algumas pacientes que têm entre 25 e 30 anos, sem filhos, com uma lesão que é completamente visível, a gente trata com laser, reavalia em 6 meses, não apareceu mais nada, ótimo. Se ainda tiver lesão, aí vai para a cirurgia, tá? Assim. E na grande maioria das vezes ele é suficiente, trata e não aparece mais lesão depois. Desde 2017 tem o NIC1. Ele pode regredir sozinho? Olha, até pode, tá? Tem um estudo, tem uma live que eu fiz sobre NIC1, NIC2, NIC3 e chance de regressão. Um estudo, os mais longos, que era com 54 meses, a chance de regressão é de 70%, tá? Ali tá fazendo 5 anos, dificilmente esse NIC1 vai regredir sozinho. Aí começa a aumentar o risco de ele evoluir para alguma lesão mais grave. Então, tem um risco ali de evolução para uma lesão de alto grau em torno de 12% e até mesmo para câncer. Então, é melhor, claro, tem que avaliar a faixa etária e tudo mais, mas em geral a gente trata nesse caso, tá? Boa noite, é possível eliminar o vírus quando está latente, alto risco? É possível sim, tá? E na verdade, a gente não, quando dá um HPV negativo, a gente não sabe se ele está latente, se ele está dormindo e deu o negativo porque está numa concentração muito baixa ou se eliminou, tá? Mas sim, já está meio caminho andado, já está ali latente, tem uma chance maior de eliminar sim. Desde 2018 estou lutando contra o HPV. Todo ano aparece uma lesão. Tem que fazer uma boa avaliação, porque às vezes o que acontece? A pessoa tem lesão multicêntrica. O que é isso? Tem lesão em mais de um lugar. Então, tem lesão no colo do útero, na vagina e na vulva. Daí só viram a lesão do colo, só trataram a lesão do colo, não trataram a lesão da vagina. Aí tem uma chance maior de voltar. Então, uma das coisas é isso. Fazer avaliação e tratamento de todas as lesões. Outras coisas, vacina. Outras coisas, melhora da imunidade. Daí entra a imunidade e entra várias daquelas coisas que eu já falei. Tem uma live sobre HPV e imunidade também. Tá tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, que eu explico mais sobre isso. Parar o anticoncepcional depois da CAF. Então, assim, aí tem que fazer uma avaliação em conjunto com o médico, porque o que acontece? O risco do anticoncepcional é ao longo do tempo. Então, um mês a mais, um mês a menos não faz muita diferença. Porém, um mês sem anticoncepcional é suficiente para a pessoa engravidar. Então, tem que ser uma coisa programada. O risco da pessoa engravidar é maior do que o anticoncepcional te causar, aumentar o teu risco, quando é curto período de tempo, tá? Então, geralmente a gente faz uma coisa programada, faz a cirurgia e daí depois avalia para fazer essa troca do anticoncepcional por DIU, por exemplo, tá? Fiz a CAF por lesão no útero, NIC3, mas não foi avaliado o canal anal. Então, vale a pena fazer uma citologia de canal anal, que é tipo um Papa Nicolau, só que do canal anal, tá? Qual a gravidade da HPV em homem? Porque pelo jeito é mais grave em mulher. Então, 50% dos casos de câncer de pênis são relacionados com HPV. No homem, ele pode causar também lesão de orofaringe, como esse caso que eu contei da minha paciente, que o marido dela estava com câncer de orofaringe por HPV-16 e aí que ela veio buscar. Então, no homem, sim, dá menos lesão porque é mais raro. O câncer de pênis é um câncer raro e o câncer de colo de útero é um câncer mais frequente, tá? Por isso que é mais grave na mulher. Doutora, canal anal é avaliado com ginecologista mesmo?
ou por um ginecologista que faça uma citologia de canal anal ou por um proctologista. Eu também não fui avaliada, tá? No meu retorno, Tenho lesão do colo do útero, captura híbrida positiva, histológico negativo. Pode ser cervicite? Cervicite é uma lesão benigna, é quando não tem nada na biópsia, no patologista, no anátomo patológico, vem escrito cervicite, tá? Então, se tem lesão, não é cervicite. Esse tratamento com laser encontro em BH, eu dou até um treinamento em laser para ginecologistas, mas eu não tenho nenhum ginecologista que fez o treinamento comigo de BH. Tem em Brasília. Doutora, a senhora conhece algum médico que trabalha com laser na Bahia? Que faça esse tratamento? Não conheço. NIC3 é o 16, então o HPV 16 pode causar NIC3, porém tem outros HPVs que podem causar NIC3, como 18, 31 e os outros de alto risco. É que geralmente lesões de alto grau, os mais prevalentes é o HPV 16 e o 18. Eu sou casada faz 12 anos, tive um único parceiro, tomei a vacina de HPV com 27 anos. Hoje estou com 30, descobri uma lesão de nível 1. Agora, nesse caso, a vacina não deixou a lesão se agravar? Vou ter que repetir aqui, tive um único parceiro. Acredito sim que a vacina tenha te ajudado. A vacina ela só é para 4 subtipos, tá? O 6, o 11, o 16 e o 18. Tá para chegar uma vacina nonavalente, que vai ser para 9 subtipos, mas ainda não tem no Brasil. Então, esse nível 1, que é uma lesão que seria uma neoplasia intraepitelial vulvar, é o correspondente do colo do útero, só que na vulva, ela pode não ter sido causada por nenhum desses subtipos que tem na vacina. Nem pelo 6, nem pelo 11, nem pelo 16, nem pelo 18. Pode ser por outro subtipo. Normalmente, quanto tempo após o tratamento de NIC, a captura híbrida costuma dar negativo? Depende do como foi feito esse tratamento e é aquilo que eu falei, 75% das mulheres ficam negativas após o tratamento, 25% não. E aí depende de várias coisas que influenciam na imunidade, como doenças associadas, se tem HIV, alguma doença que diminui a imunidade, às vezes pessoas transplantadas que fazem uso de imunossupressores, ou que tem lúpus, que fazem uso de corticoide, outras condições, como por exemplo, tem muita coisa que influencia, em ansiedade e depressão influencia, cigarro, tanto tabagismo ativo quanto passivo influencia, vacinado ou não vacinado influencia, uso de anticoncepcional influencia, então tem muitas coisas que influenciam, então não tem um número assim de quanto tempo após o tratamento. Em geral, quando a gente faz o exame de controle são em 6 meses, o que a gente quer é que em 6 meses não tenha nada, esteja negativo, né? O tratamento ele não trata o vírus, ele trata a lesão, então a gente se preocupa mais em, na verdade, não ter lesão, tá? Se não tiver o vírus, melhor ainda. Mas o objetivo do tratamento é para a lesão e não é para o vírus, porque não existe um tratamento, não existe um remédio, um antibiótico que nem a gente tem para bactéria para tratar HPV. Doutora, fiz CAF por conta do NIC2. O resultado da CAF pode dar NIC3? Até pode, tá? Pode. Doutora, captura híbrida positiva, citológico negativo. A lesão pode ser por cervicite? Cervicite não é HPV. Cervicite é uma lesão benigna. Na verdade, ele é um diagnóstico benigno no colo do útero, não é nem considerado uma lesão. Por que é comum mulher que tem HPV ter clamídia? Não é comum, tá? Pode acontecer essa associação. Ectopia do colo do útero, que é uma mancha benigna do colo do útero, ela aumenta a chance de ter clamídia e aumenta a chance de ter HPV. Tem uma live também que eu fiz só sobre a ectopia do colo do útero, explicando o que é isso. Eu vou explicar aqui rapidamente, mas é assim, a parte de dentro do útero é do tecido glandular, que é um tecido mais delicado, a parte de fora é do tecido escamoso, que é um tecido mais resistente. Então, a parte de dentro é tipo a mucosa da boca, a parte de fora é tipo a pele. O HPV, ele fica nessa área de transição de um epitélio para outro. A ectopia
é quando esse epitélio glandular, que ele é mais delicado, ele se estende mais no colo do útero. E aí, onde é mais fácil pegar uma infecção? Na mucosa da boca, que é um tecido mais aberto, ou na pele fechada? Na mucosa da boca. Aqui é a mesma coisa. No epitélio glandular é mais fácil. Então, quando a pessoa tem essa ectopia, ela tem uma chance maior de se contaminar com doenças sexualmente transmissíveis, como clamídia, HPV e até mesmo HIV. Então, por isso que pode ter os dois, mas não é comum. A grande maioria das pessoas que tem HPV não tem clamídia. Molusco contagioso é um tipo de HPV? Não. Molusco é outro vírus, é outra doença sexualmente transmissível. Lesão no colo do útero, captura híbrida positivo, citológico negativo. Essa daqui eu já respondi. Penetração pode piorar a lesão, NIC, machucar? Não. Mulheres com endometriose profunda, não trato, Thiago. Dor no útero tem a ver com HPV? Não. Geralmente essas lesões elas são assintomáticas, essas lesões que a gente chama de subclínicas, que é o NIC, tá? O que pode ter, mas não é tão comum, é sangramento. Geralmente quando já tá dando sintomas, é porque já tá com uma lesão mais avançada, com um câncer, ou é verrugas. Verrugas elas podem dar coceira, elas podem dar até sangramento, tá? E NIC2, NIC3 até pode ter sangramento, mas não é comum. Papa deu ascos, colpo, dúvida se lesão. Aceto tênue na vagina somente, mas NIC2 na biópsia. Recomendado CAF pela minha médica, está correto? Então, sim, geralmente, a gente, quando tem um NIC2, a gente faz cirurgia de alta frequência, tá? Se for uma pessoa muito jovem, menos de 25 anos, a gente faz laser entre 25 e 30, daí tem que individualizar cada caso, se tem filhos, se não tem filhos. Shelly botou obrigada por tanto, obrigada. Gostaria tanto de tratar com você, os médicos que fui, parece que nem liga pro HPV, só me pedem Papa Nicolau de 6 em 6 meses. A gente está à disposição, a gente faz consulta online também, para quem é de longe. Fiz uma esterectomia, câncer, mioma, estou com muito dolorida. O oncologista disse que não tem associação com a cirurgia. Será que é por conta da menopausa cirúrgica? Dores nas articulações, já 60 dias de pós-operatório? Então, sim, se foram retirados os ovários, a pessoa entra na menopausa, né? Porque às vezes tem que ver aqui direito o que foi feito, qual foi o tipo de câncer, era câncer ou era mioma, o que aconteceu. Geralmente, quando é câncer, é uma cirurgia mais radical, então sim, são retirados as trompas, são retirados os ovários, e aí a pessoa entra na menopausa, e isso pode causar dores nas articulações por conta da falta dos hormônios. O DIU de cobre tem o mesmo efeito do DIU Mirena? Quero colocar, porém me falaram que o Mirena dá acne e eu já tenho muitas. Então, o DIU de cobre ele não tem nada de hormônio, o DIU Mirena ele tem hormônio. Então, o DIU de cobre ele não tem relação com acne, porque é como se a pessoa não estivesse usando nada, né? Tipo preservativo, assim, não tem nada hormonal. O Mirena, sim, 10% dos pacientes podem notar piora da oleosidade da pele. O que vai mudar? O padrão de sangramento. O DIU de cobre pode aumentar sangramento, pode aumentar cólica, o DIU Mirena não, ele tende a diminuir. 65% das mulheres não menstruam com ele. Sempre fiz Papa Nicolau, nunca apareceu HPV e eu estava. Porque o Papa Nicolau ele não vê HPV, ele vê lesão. O Papa Nicolau disse tá com lesão ou não tá com lesão. Já a pesquisa do HPV é que diz se tem HPV ou não. Por isso que a recomendação é, nos países que são desenvolvidos, isso já é feito de rotina. A gente faz, sempre que possível, a gente faz pesquisa de HPV porque ele é mais sensível do que o próprio preventivo em identificar alguma lesão que possa evoluir para câncer. O Papa Nicolau pode detectar se tem verrugas dentro do colo do útero? Não necessariamente. Se ele vier alterado, vai para a colposcopia, mas às vezes a pessoa está com uma verruga e o Papa Nicolau vem normal.
Fiz CAF com NIC1, já faz 3 meses. Com quanto tempo posso engravidar? Geralmente é 2 anos, tá? No mínimo 1 ano, porque no primeiro ano tem um risco maior de trabalho de parto prematuro. Doutora maravilhosa, Andressa botou, obrigada. NIC2 na biópsia pode ser câncer? Difícil, muito difícil, tá? Normalmente não é câncer, não. Por isso que eu tenho essa live que eu fiz sobre risco de evolução, o NIC2, o risco de evolução para câncer ele é baixo, tá? Se fala em menos de 3% de risco. Deixa eu ver aqui. A senhora é maravilhosa, obrigada por ser tão atenciosa e por tirar essas dúvidas. Gente, tem algumas dúvidas que eu não vou conseguir responder por causa do horário. Porém, semana que vem a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas ao vivo, tá? Eu vou deixar aqui no Stories o link do formulário dessa live. Para quem tem interesse em participar, tem interesse de fazer sua pergunta, preenche lá o formulário, que alguém da minha equipe vai entrar em contato, vai fazer selecionar as pessoas que vão participar da live. Então, a pessoa vai entrar ao vivo, fazer sua pergunta, vai ser bem legal. Isso vai ser terça-feira da semana que vem, tá? E a gente se vê lá, então. Um beijo.